A morte de um bebê de 4 meses será investigada pela polícia. Gente, o pai deu entrada com a criança numa unidade básica de saúde no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. Segundo testemunhas, o bebê já chegou sem vida ao local. Ainda não se sabe exatamente o que causou a morte dele. Pode balançar, vamos lá. O pai da criança, de apenas 4 meses, buscou socorro nesta unidade de saúde em Ribeirão das Neves. Em conversa no local já com o pai da criança, ela nos relatou que hoje pela manhã havia dado a mamadeira à criança, como de praxe, né? E logo em seguida, passou alguns instantes, ele notou que a criança estava meio estática. Dessa forma, ele pegou a criança e tentou reanimar, ainda tentou reanimar a criança, e saiu com ela nos braços correndo pela rua afora, no intuito de pedir socorro a condutores de veículo que passavam pelo local. Tentou uma vez, tentou outra vez, e aí alguém parou e trouxe ele até o posto de saúde de imediato, e foi tentado reanimar essa criança. O SAMU também esteve no local, mas também constatou que a criança já havia entrado em óbito. A Jordânia é técnica de enfermagem e aguardava atendimento quando presenciou a chegada da criança. Por volta de 8h12, marcado no meu relógio, um pai chegou com a criança no braço, né, gritando aos prantos, pedindo socorro, que o filho estava morrendo. Uma das funcionárias abriu a portinha, ele entrou e foi encaminhado para uma sala onde foi começado a fazer massagem, né, de manobras de reanimação, só que essa criança já estava completamente cianótica. Deu entrada aqui às 8h12, só que a gente não sabe há quanto tempo essa criança já estava parada. Nenhum dos funcionários do local foi autorizado a falar sobre o caso. A unidade básica de referência funciona apenas por atendimento agendado. E na hora em que a criança chegou, de acordo com a família dela e também segundo a Polícia Militar, não havia médico no local. Por isso, uma ambulância do SAMU foi chamada. Mas enquanto o socorro não chegava, o primeiro impulso da Jordânia foi tentar socorrer o bebê. Eu ofereci ajuda, a funcionária me perguntou se eu era parente da criança. Eu falei que eu não era parente, mas que eu era da área da saúde e se ela aceitava a minha ajuda. Ela falou que era necessário, que eu poderia ficar. Cadê o oxigênio? Nós não temos oxigênio na unidade. Isso foi falado por ela e confirmado por mais 2 funcionárias. Foi tirado o bebê da sala que ele estava, colocado em uma outra, foi continuado, né, as massagens cardíacas. Eu saí da sala e entrei em contato com a polícia para fazer essa denúncia. Estão com medo, porque não tem oxigênio lá dentro, tá? Aí não quer falar nada, tá todo mundo aqui do lado de fora. A jovem afirma que por várias vezes pediu oxigênio e recebeu a mesma resposta. As 3 falaram que não tinha oxigênio, eu estava no momento, não tinha bala de oxigênio, o carrinho estava do lado, não tinha nenhuma bala de O2 ao lado para poder dar suporte para a gente. Esse tempo todo que o bebê adentrou dentro da sala e iniciou a manobra, foram 5 minutos sem nenhum oxigênio aparecer. Tá? Você, como da área da saúde, pode precisar. Esse tempo faz diferença para alguém viver ou morrer? Diferença. Para a polícia, os funcionários deram outra versão. Eu tive contato com o pessoal da unidade e eles falaram que tem oxigênio no local para atender o pessoal. Se tem, por que não usou? É o questionamento da família. Sim, eu fiz o mesmo questionamento ao pessoal do posto de saúde. Eles alegaram que não usaram porque o óbito já tinha constatado pela equipe do SAMU e também pelo médico da unidade que logo em seguida chegou ao local. A causa da morte ainda deve ser investigada, mas segundo a família, já há alguns dias o bebê não estava bem. A mãe estava no trabalho e logo em seguida pegou um Uber e deslocou até o posto de saúde, em prantos, né? E após ela voltar ao estado mais normal, a gente conversou com ela, ela falou que no dia 7 desse mês, ela levou a criança a um posto de saúde e a criança tomou 3 doses de vacina injetável e uma na língua. E após isso, notou que a criança ficou em estado febril. E ontem pela noite, essa criança ainda estava nesse estado febril. E ela deu um medicamento para dor. E hoje pela manhã ela saiu para trabalhar por volta das 4h30 da manhã. E alegou que não percebeu que a criança estava com febre, deixando a criança, como de costume, aos cuidados do pai. A Polícia Civil deve apurar agora qual medicamento foi dado para a criança. A Polícia Civil já esteve no local, já fez os trabalhos periciais no local. Não, a priori não constatou nenhum indício de violência contra a criança. Somente
o laudo da necrópsia pode indicar algo mais. Muito abalados, os pais deixaram a unidade de saúde para prestar esclarecimentos e depois foram liberados. O corpo do bebê foi encaminhado para um instituto médico legal. A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que não há falta de oxigênio na unidade de saúde, na UBR Veneza.